Eu convido você a abrir comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 3, versículos 1 a 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 9. Diz assim: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Pode se assentar. A carta de Paulo aos Coríntios exorta a igreja de Corinto em vários assuntos. Um deles é a unidade cristã. E aqui, nesse trecho que a gente lê, ele fala sobre esse problema de uma forma específica, manifesta, onde havia brigas e ciúmes. É exatamente o que ele chama, o que ele dá de nome ali para a situação que está acontecendo. Brigas e ciúmes, eles estão em conflito. Embora a gente possa, sim, olhar para esse texto e pensar e refletir a respeito da necessidade da gente fugir de brigas e ciúmes, o cerne desse texto não está na questão da briga e ciúmes. O cerne desse texto fala sobre a infantilidade da fé do povo de Corinto. E quando ele fala da infantilidade, que deu para eles, não pôde dar para eles alimento sólido, mas só leite, ele não diz que não deu do evangelho, mas diz que deu o evangelho de forma tão simples, de forma tão rasa, tão superficial, um conhecimento tão primário, que não foi o suficiente para amadurecer eles na fé. E não porque ele não quisesse ir aumentando, fazer a introdução alimentar do povo cristão, tornando mais denso o alimento espiritual, permitindo que eles conhecessem mais coisas a respeito de Cristo, a respeito da palavra de Deus, mas ele diz, vocês não podiam suportar alimento mais sólido. Não dependia de Paulo simplesmente, e é claro que ele tem um papel aqui importante como proclamador do evangelho, de se dispor a pregar coisas profundas. Mas não dependia só dele. Ele percebeu, ele fez a leitura daquele que era o seu público, daqueles que eram as suas ovelhas, daqueles que eram aqueles que ouviam a mensagem a partir dos seus lábios ou dos seus escritos, e ele diz, vocês não aguentam alimento mais denso do que isso. Porque tem coisas que ainda faltam em vocês. Tem coisas que ainda falta conhecer mais profundamente do Senhor. E ele diz que o problema está justamente numa dualidade, em duas formas de viver. A gente pode viver como pessoa carnal ou como pessoa espiritual. A gente pode viver pelo discernimento das coisas a partir da ótica de Deus, ou pelo discernimento das coisas a partir da sabedoria humana. E ele diz, eu não posso falar com vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, porque vocês são como crianças em Cristo. Ainda bebês, pouco desenvolvidos. Antes fosse que Paulo estivesse falando aqui da inocência deles, da pureza, da espontaneidade deles como servos de Deus. Mas o que ele estava dizendo é que eles eram imaturos, totalmente dependentes, imprudentes, sem bom senso, sem amplitude do perigo. Criança não tem medo do perigo, né? Não pensa depois que machucou.
E ele exorta eles justamente nesse sentido: vocês são como crianças em Cristo. Muito diferente do que a gente ouve o próprio Jesus falando, que aquele não for como uma criança não entrará no reino dos céus. Aqui o assunto criança muda de figura, porque ele não dá o mesmo olhar para a ideia de ser como criança. Sim, a gente precisa ter características das crianças para olhar para o reino dos céus de outras formas, porque a gente precisa ter essa inocência, essa espontaneidade, esse desapego com aquilo que o outro vai pensar. A criança fala, ela faz, ela é honesta, ela é sincera, ela é direta e às vezes até assusta a gente. Mas aqui ele está dizendo para a gente abandonar a parte infantil, a parte que é carnal, a parte que demonstra como a gente é imaturo espiritualmente. Enquanto o leite é o conhecimento a respeito das coisas de Deus, a pregação do evangelho também, mas uma pregação muito superficial, um senso comum, sabe aquilo que todo mundo sabe sobre Jesus? Quem é e quem não é da igreja? Porque não é só a gente que detém algum conhecimento sobre as coisas de Deus, mas as coisas profundas, aquelas que só podem ser discernidas espiritualmente, elas são dadas a conhecer aqueles que andam próximo de Deus, que são amigos de Cristo, que tem o Espírito Santo habitando dentro de si, porque é o próprio Espírito quem explica, quem ilumina a nossa mente para que a gente possa compreender as coisas mais profundas. E as coisas mais profundas são como comida sólida. Elas são mais difíceis de digerir porque elas confrontam mais profundamente o nosso interior. Elas precisam de mais mastigação porque elas são flechas que acertam diretamente o nosso coração. Rasgam o nosso coração, desnudam a nossa alma, mas arranca com raiz e tudo o mal que há em nós. Por isso que as coisas profundas, às vezes, elas são olhadas como algo para ser fugir delas. Algo para se evitar. Vir aqui na igreja está ótimo. Essa superficialidade de participar da igreja já me é suficiente. Ou a superficialidade de ser amigo dos crentes. Eu só tenho amigo crente. Essa é uma superficialidade que eu dou conta. Mas quando o pastor quer que eu mexa naquela situação da minha vida, que mexe com os meus sentimentos, ou que me provoca a mudar algumas atitudes minhas que eu já estou muito acostumado a fazer, ou quando a palavra de Deus fala para mim que aquilo que eu sempre achei que era certo, inclusive me sentia privilegiado por agir de tal forma, a Bíblia fala que eu tenho que ser diferente. Aí são as coisas profundas que incomodam, tira a gente da zona de conforto. A comida sólida, se não souber mastigar, desce fazendo mal, dá indigestão. A gente não aguenta. Mas o crescimento, seja de uma criança, ou seja de um infante espiritual, ele não acontece da noite para o dia. Ele é um processo de crescimento. Ele é um processo que é feito e é cultivado pelo próprio Senhor. Aqui a situação que evidenciava, ou uma das situações que evidenciava que o povo de Corinto tinha esse problema de imaturidade espiritual, se revela em um caminho, vamos dizer assim, que uma coisa vai gerando a outra. A imaturidade era constatável porque eles estavam em discussão, eles estavam em briga, e uma briga boba. Briga porque um gostava mais de Apolo, outro gostava mais de Paulo, achava Paulo mais eficiente, o outro achava Paulo mais interessante, e eles ficavam nessa discussão. E Paulo falou, nenhum nem outro, os dois são um, são a mesma coisa e não significam nada, porque quem dá o crescimento é o próprio Deus. O pregador, o pastor, a liderança, o professor da escola bíblica, ele tem um papel importante, tem uma grande responsabilidade, que é semear uma boa semente no coração dos crentes. Aquele que vem depois, diferente daquele que evangelizou um indivíduo, que vem cuidando, os pastores, ou mesmo os amigos, os irmãos de caminhada da fé, eles têm uma responsabilidade de cultivar essa semente e cuidarmos uns dos outros para que essa semente germine saudável. Mas realmente o crescimento, ele não vem de uma relação boa com o pastor, ele não vem de uma pessoa que é cercada de amigos cristãos, ele não vem simplesmente dessas coisas que a gente muitas vezes se apega para dizer, eu não estou crescendo porque o pastor não vem falar comigo. Eu não estou crescendo porque não tenho nenhum grande amigo de fé que venha pegar na minha mão e me ajude a caminhar. A verdade é que o crescimento vem da relação com Deus. Porque quem dá o crescimento é o próprio Deus. O chamado de Paulo aqui não é para mudar comportamento simplesmente, de parar de brigar
e agora andar em paz. Mas é parar de brigar e andar em paz porque a gente começou a se relacionar com aquele que realmente pode dar o crescimento para nós. Ouvir muitas mensagens, receber muitas sementes, ser o número 1 de presença na sala da escola bíblica, não significa que você está crescendo na fé. O que vai fazer diferença para que tudo isso que a gente tem absorvido possa surtir efeito na nossa vida é o relacionamento com aquele que nos dá o verdadeiro crescimento. E isso também demonstra em nós, quando a gente está apegado a essas coisas pequenas, um padrão errado no nosso coração, que é consequência da falta de relacionamento com Deus. Ele diz no versículo 3, porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo padrões humanos? Muitas vezes a gente está dentro da igreja, conhecemos a superficialidade da fé, aquilo que é senso comum do evangelho, sabemos responder até uma série de perguntas, sabemos participar de uma gincana e acertar muitos pontos, porque a gente sabe um monte de resposta pronta na ponta da língua. Mas ainda tem padrões mundanos, humanos, carnais, dentro do nosso coração sendo cultivados. E isso se revela nos relacionamentos, quando a gente começa a brigar por picuinha. Isso se revela na forma como a gente faz as coisas, quando a gente faz as coisas de qualquer jeito, faz sem compromisso, não se compromete com excelência. Quando a gente demonstra a nossa falta de compromisso com algo que a gente disse que ia fazer e não faz. Ou simplesmente com o fato de estar aqui, domingo após domingo, buscando a presença do Senhor, como igreja. Os padrões mundanos vão se revelando em nós quando a gente se depara com a cultura do nosso tempo e nada mais nos choca, nos incomoda, mas a gente vai absorvendo todas essas coisas e trazendo para dentro do nosso coração, da nossa vida e do nosso lar. Mas quando a gente cultiva um verdadeiro relacionamento de intimidade com Deus, esses padrões vão sendo quebrados. E por isso, antes mesmo de fazer uma lista do que eu devo deixar de fazer, eu preciso fazer uma lista com um único item. Aquilo que eu não posso esquecer de fazer é manter o meu relacionamento com Deus. Antes da gente se preocupar com os comportamentos errados, a gente precisa buscar o comportamento certo, que quebra os comportamentos errados na nossa vida. Na medida que nós buscamos a presença de Jesus, o nosso coração é moldado a um novo padrão, de uma nova natureza, de um novo jeito de olhar as coisas, onde a gente começa a deixar aquilo que é padrão humano, porque se torna desinteressante quando a gente começa a conhecer profundamente quem é Cristo. Por isso, tanto faz quem semeou, quem regou. Que bênção pela vida daqueles que foram instrumentos de Deus para falar sobre o Evangelho para nós. Mas para nós, o mais interessante é realmente aquele que pode dar o crescimento. É Deus. E aí ele termina a porção do texto que nós lemos, dizendo que nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo está dizendo aqui que ele e Apolo, como aqueles que semearam, que pregaram, que plantaram, trabalharam como cooperadores de Deus, como pessoas que trabalharam junto de Deus, não simplesmente para Deus, não eram funcionários de Deus, mas eram ajudadores, trabalhando lado a lado do Senhor. E, embora ele fale aqui dessa função separada nele e em Apolo, que eram evidentemente pastores, missionários ali no meio daquele povo, essa tarefa se estende a cada um de nós. Somos nós todos cooperadores de Deus. Somos todos nós chamados para trabalharmos junto com Deus. Não porque Ele precisa de ajuda, Deus não está precisando de ajuda. Mas nós precisamos de ajuda. E na medida que nós servimos ao lado daquele que nós conhecemos bem, nosso coração também é moldado enquanto trabalhamos. Somos chamados para crescer no Senhor. E crescendo no Senhor, cooperarmos com Ele para a proclamação do Evangelho. E aí ele diz, vocês que ouvem o Evangelho, que também acaba sendo todos nós somos cooperadores e ao mesmo tempo também somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Essas duas figuras que ele usa, elas trazem algo interessante. Lavoura, tanto uma lavoura quanto edifício, não é feita num dia só, como eu disse lá no início. É um processo. Uma lavoura precisa de uma semeadura, de um cultivo, de um cuidado da terra antes mesmo de semear, de uma irrigação, de uma atenção. Se o tempo muda, é preciso proteger a plantação de alguma forma. Se vem pragas enquanto as plantas crescem, é preciso cuidar para que essas pragas não se alastrem, para que elas não aumentem.
E se hoje tudo isso é feito com maquinário de alta tecnologia, no tempo em que Paulo falava, isso era feito muito manualmente, artesanalmente. A semente era colocada uma a uma no chão. A terra era fechada, buraco a buraco de semente. As pessoas iam lá e olhavam a sua lavoura quase que todos os seus dias para ter certeza que tudo que foi feito no campo continuava correndo bem. Então a planta crescia e eles precisavam continuar olhando para ver se nenhuma lagartinha apareceu para comer aquilo que eles plantavam. E eles passavam lá, não agrotóxicos pesados que nós temos hoje, mas um remedinho natural que ele fazia com uma outra planta para matar aquele pulgão, aquela larva, aquela lagarta. E quando a planta crescia e dava fruto, não era a colheitadeira que vinha rodando as suas pás e colhendo tudo, mas era um grupo grande de pessoas que se dispunha, ia lá trabalhar no campo, um trabalho árduo, suado, e colhia cada um dos grãos ou daquilo que tinha sido plantado. É um grande processo. E não para. O agricultor não planta uma vez e depois que ele plantou, ele fala, pronto, posso aposentar. Ele prepara a terra de novo, semeia de novo, volta a cuidar da sua plantação, até que ela volte a dar frutos. E esse ciclo vai se repetindo, ano após ano, tempo após tempo, para que ele possa manter o seu sustento. O crescimento com o Senhor não é uma jornada de um tempo estabelecido, a não ser pelo tempo estabelecido que nós vamos viver. Enquanto estivermos vivos, estamos crescendo no Senhor, ou devemos crescer no Senhor. A gente deve buscar amadurecer cada vez mais no Senhor. Deixar de ser crianças em Cristo para sermos maduros com Deus. Como uma lavoura que é cultivada pelo Senhor. A Bíblia chama Deus de agricultor. E Ele cultiva exatamente esse crescimento no nosso coração. É Ele quem vai lá e tira as larvas do pecado de dentro de nós, que irriga a terra do nosso coração, para que a gente sempre seja fértil. Mas o edifício, de forma semelhante, também é feito em processo, mas tem uma riqueza aqui nessa palavra edifício, e exatamente nessa figura que Paulo usa para dizer a respeito do desenvolvimento e do crescimento da fé. Ele fala que nós somos edifício de Deus, não porque ele vislumbrava um prédio, um arranha-céu, como nós pensamos hoje em um edifício. Naquela época não tinha arranha-céu, não tinham cidades com casas verticais. Tudo era muito horizontal. O que podia se destacar em uma cidade, e das maiores, que fugia dessa horizontalidade das casas comuns, eram palácios e templos. Eram esses dois. Casas reais, grandes, robustas, e templos, que eram erguidos altos, com fundamentos profundos, que exigiam uma estrutura muito mais complexa. Nós somos lavoura de Deus porque vivemos isso em processo, mas somos edifício de Deus porque o Senhor, quando nos chama para cultivar um crescimento, Ele não faz isso sem deixar a gente com um alicerce firme, o suficiente para levantar um grande edifício sobre nós. E esse edifício não é uma aparência de grandiosidade, mas é uma robustez para suportar as dificuldades, os desafios da nossa vida, porque primeiro foi cavado um profundo alicerce na palavra, onde a gente não bebia leite, mas a gente passou a comer comida sólida. E isso deu para a gente um alicerce profundo naquele que nos dá o crescimento. E aí as intempéries dos anos, dos tempos podem vir. E aquilo que foi construído em nós pode ser levemente avariado, mas jamais abalado e derrubado. E ainda que a gente morra e se torne em ruínas, aquilo que foi plantado na nossa vida nos segue até a eternidade. Cristo Jesus precisa ser o nosso fundamento firme, o nosso alicerce constante, que não deixa que nada se abale. Mesmo quando essa vida se acabar, Jesus continua conosco. E lá na eternidade, quando nós encontrarmos com Deus, Ele vai olhar e dizer: esse tem o fundamento no meu filho, esse vem para junto de mim, esse pertence a mim. O texto fala que cada um receberá conforme a recompensa, de acordo com o seu próprio trabalho. E aqui não está dizendo que o mérito da salvação é nosso, mas que o desejo de crescer e de buscar parte sim de uma responsabilidade humana. A gente pode ficar aqui, numa situação rasa, num senso comum, ou podemos olhar para o Senhor hoje e dizer: Senhor, eu quero mais. Que a aula que eu ouvir hoje na escola bíblica não seja mais uma, mas seja aquela que vai me ajudar
a ficar mais maduro e a andar mais perto de Jesus. Que ao chegar em casa eu possa pensar de novo sobre isso e buscar o Senhor lá no meu quarto em secreto. Que ao vir à noite eu venha com a disposição de crescer e aprender. Que cada texto da liturgia faça sentido ao meu coração. Que cada música que eu cantar fale comigo, para que eu possa andar mais perto do Senhor, conhecer mais profundamente de Deus, para que eu possa provar do crescimento real em Cristo Jesus. Amém? Quero orar com você nessa hora, clamando, porque esse crescimento é necessário em todos nós. Aqueles mais experienciados na fé, aqueles que têm mais anos de vida cristã, ou aqueles que estão ouvindo isso pela primeira vez. Todos nós precisamos crescer com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, na sua presença nós viemos clamar pelo seu favor. Cantamos que nós precisamos de Ti, do Teu amparo sempre. Dá-nos, Senhor, da Tua bênção. Dá-nos, Senhor, da Sua graça. Ministra sobre nós para que deixemos de ser pessoas carnais, com padrões humanos, mundanos e carnais. Para que aquilo que a gente faz não demonstre a nossa imaturidade, mas que a gente possa buscar a presença de Deus, o relacionamento contigo, a oração contínua, a leitura da palavra continuamente, que nós possamos conhecer a voz de Deus, distinguindo ela no meio de muitos. Que nós possamos então receber de Deus esse cuidado como uma lavoura que é cultivada pelo seu agricultor, com todo cuidado, com todo amor, com toda dedicação, e o Senhor com certeza não falha nisso. Pai, nós dispomos o nosso coração, nós abrimos, ó Deus querido, o nosso coração diante do Senhor, derramamos a nossa vida diante de Ti, para que o Senhor nos leve ao crescimento. Pai, nós sabemos que isso tem custos, não é algo que acontece instantaneamente, mas é uma caminhada de desafios, de confrontos, mas de tanta vida que pode ser experimentada, que não há outro lugar em que nós possamos provar de tanta plenitude, senão no crescimento que o Senhor nos concede, senão na presença de Cristo Jesus em nós, senão na ação do Espírito Santo que trabalha e molda o nosso coração para vivermos perto de Ti. Pai, nos faz edifício de Deus, edificados com profundidade, naquele que é o alicerce firme, que não falha, que vai conosco por todos os dias da nossa vida e que nos garante uma entrada no lar eterno, Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome por essa exortação da Sua palavra para nós nessa manhã. Porque mesmo quando a gente já caminhou tantos quilômetros da fé, tantos passos que nós já demos diante da fé, ainda somos chamados a amadurecer mais, a crescer mais. E o Senhor não deixe que a gente desperdice mais o nosso tempo. Pai, que nós tenhamos aulas abençoadas, que os professores, pastores, sejam cooperadores de Deus nessa manhã e em cada vez que eles forem usados por Ti, para abrir os lábios e falar do Teu Evangelho. Que possam levar boa semente, que possam se preparar e com amor, Pai querido, semear na vida dos crentes. Que nós sejamos também usados, liderança, para cuidar, para regar o coração daqueles que caminham contigo. Mas, Pai, que cada um aqui seja desafiado no Senhor a buscar o crescimento, sendo responsável pela sua própria fé. Sendo responsável, Pai querido, por aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Tão precioso tesouro que nós temos. Nos ajuda com o seu favor, com a sua graça, com o seu amor. Visita nossas vidas, os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, encerrado o nosso tempo de devocional, quero dar alguns avisos antes de nós dividirmos